Recortes em Provérbios, capítulo 14, 17 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série chamada Recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo do livro de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nesta série estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Assista às outras séries já gravadas aqui do canal. Especificamente de Provérbios, nós gravamos 4 séries, e esta é a quinta que nós estamos gravando neste ano de 2024. Em janeiro, na seção das playlists aqui do canal, você encontra uma série chamada Provérbios Janeiro 2024, onde nós gravamos 60 vídeos entre 30 a 50 minutos que falam a respeito dos capítulos de Provérbios. Tem um formato de 60 aulas a respeito de Provérbios. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios, onde nós pegamos um trecho de cada um dos 31 capítulos de Provérbios a respeito da vida e fizemos uma exposição. Cada vídeo tem em média de 30 a 35, 40 minutos. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde cada vídeo tem em média de 30 a 50 minutos, são 31 vídeos, cada vídeo sobre um capítulo, onde nós apresentamos todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios apresenta. Para quem gosta de estudos que sejam rápidos e que você consegue ver todo o que tem em um capítulo, esta série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios é boa nesse aspecto. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Então, nós fizemos uma leitura de cada capítulo, fazendo comentários para aumentar o relacionamento com Deus e aumentar o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal. Esta série, que se chama Leituras em Provérbios, ela é uma série que os vídeos são um pouco maiores. Alguns vídeos têm 1 hora, outros têm 1 hora e meia, mas o objetivo, por se tratar de alcançar o aumento do relacionamento com Deus e do desenvolvimento pessoal, nós fomos fazendo mais comentários a respeito de Provérbios. Então, para quem gosta de estudar Provérbios, meditando, buscando formas de melhorar o relacionamento com Deus, aumentar o relacionamento com Deus e aumentar o desenvolvimento pessoal, essa série de abril, ela tem mais esse propósito. E agora, em maio, nós estamos gravando esta série chamada Recortes em Provérbios. Como nós já falamos, o objetivo é separar as passagens de cada capítulo de forma intencional, destacando os pontos para que nós possamos ter uma vida mais próspera em todas as áreas da vida. E em os recortes do capítulo 14, nós vemos que o primeiro recorte fala sobre a mulher sábia edifica a casa. E o versículo 1 fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher que é sábia, ela sabe o que precisa ser feito para cuidar da sua casa. Ali no destaque desse versículo, nós colocamos as referências de outros capítulos de Provérbios que têm relação com esse assunto de mulher sábia edifica sua casa. Em Provérbios, no capítulo 5, fala que que a pessoa que é sábia, ela cuida da sua própria casa e não se relaciona
com outras pessoas que sejam casadas, ou quando a pessoa é casada não se relaciona com outras pessoas, sejam solteiras ou casadas, porque ela foge do adultério. No capítulo 6, versículo 24 até o versículo 35, nós vemos que também se fala contra o adultério. Fala que a pessoa que é sábia foge do adultério. Provérbios, no capítulo 7, conta a história de uma mulher que os seus pés não param em casa. Ela arruma a sua casa, ela sai pelas ruas à caça de alguém que lhe agrade os olhos para se deitar com esse homem uma única noite. E ela procura sempre alguém, alguma vítima, para que ela possa se satisfazer, sempre praticando o adultério e desrespeitando seu marido na sua ausência. Provérbios, capítulo 11, no versículo 16, fala que a mulher que, que é sábia, ela guarda a sua honra, assim como os avarentos guardam e lutam pela sua riqueza. Em outras palavras, fala que a mulher sábia é aquela que vai fazer de tudo para manter a sua honra. E Provérbios 11, versículo 22, fala a respeito da mulher que é bonita, mas que é rixosa. Então, aquela mulher que é bonita, mas ela é rixosa, ela é como a mulher, aliás, é como a mulher que é indiscreta. A mulher que é indiscreta é como a mulher, é como uma joia no focinho de uma porca. Então, o capítulo 11, versículo 22 fala a respeito da forma como a mulher se veste, a forma como a mulher se comporta em um evento social, nos locais públicos, se ela é uma pessoa escandalosa, se ela é uma pessoa que se veste de tal forma que chama muita atenção. No capítulo 7, quando Provérbios fala a respeito daquela mulher que vai à caça de um jovem, diz que aquela mulher, além de ter os seus pés que não param em casa, ela é espalhafatosa e alvoroçadora, ou seja, espalhafatosa que chama a atenção. Eu costumo dizer que espalhafatosa, podemos dizer assim, aquela mulher que espalha fatos, espalha fatos. Quem espalha fatos se torna o fato, ou seja, se torna o motivo principal da conversa. A mulher é espalhafatosa, onde ela passa, ela vai chamando a atenção. E o versículo 22 do capítulo 11 fala dessa mulher que, como a focinha, como a joia na focinha de uma porca, assim é a mulher formosa e indiscreta. Depois, o capítulo 21, no versículo 9, fala que é melhor morar num canto de águas furtadas, ou seja, num lugar emprestado, do que numa casa ampla com a mulher rixosa. O versículo 19 fala que é melhor morar num canto, num deserto, do que com uma mulher que é rixosa e iracunda. No mesmo capítulo, os versículos 9 e 19 falam sobre esse assunto. E o capítulo 25, versículo 24, fala a mesma coisa, que é melhor morar num canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa. No capítulo 27, os versículos 15 e 16, no 15, fala que como o gotejar de uma goteira em uma casa num dia de chuva, assim é a mulher rixosa. E o versículo 16 fala que aquele que tentasse conter essa mulher seria como alguém que tenta pegar o vento, dizendo que é insuportável viver com a mulher que é rixosa. O capítulo 30, no versículo 20, fala que a mulher adúltera é como aquela que come, limpa a boca e diz: nada fiz.
E o capítulo 31, dos versículos 10 até 31, apresentam 18 características a respeito da mulher virtuosa. E no versículo 30, apresenta a 19ª característica, que é a mais importante. A mulher que será louvada é aquela que teme ao Senhor. Então nós vemos nessas referências que estão anotadas ao lado algumas outras passagens que falam sobre o que é uma mulher sábia. Como que uma mulher sábia edifica a sua casa? Sendo uma mulher que foge do adultério, sendo uma mulher que tem discrição na sua forma de se vestir, na sua forma de se arrumar, na sua forma de falar, de se comportar, na sua forma de proceder dentro de casa, no relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, sendo uma mulher que tem equilíbrio, que não vive contendendo, que não vive cheia de ira, que não vive criando conflito. Uma pessoa que guarda virtudes que estão no capítulo 31. Agora, sobre esse capítulo 31, quando nós gravamos a série 5 minutos de meditação em Provérbios, os comentários no capítulo 31, nós apresentamos detalhadamente 18 características da mulher virtuosa e apontamos a 19ª, que é a que teme ao Senhor. Quando nós gravamos a série Leituras em Provérbios, nós falamos também sobre quais as características da mulher virtuosa. Aqui no canal você pode acessar esses vídeos. 5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 31, e depois a série Leituras em Provérbios, capítulo 31. O segundo recorte que nós temos é o temor ao Senhor. O versículo 2, 26 e 27 do capítulo 14 nos falam sobre o temor ao Senhor. Diz o versículo 2: quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Já comentamos, quando meditamos em Provérbios capítulo 2, que temor ao Senhor significa ter altíssima consideração pelo Senhor. Temor pode significar ter medo e também pode significar ter altíssima consideração por alguém. Temor ao Senhor significa esse segundo sentido, ter altíssima consideração por Deus, colocando Deus em primeiro lugar em todas as suas decisões. Quem anda direito teme o Senhor. Quem anda direito considera, preza, toma em altíssima consideração aquilo que Deus tem para falar a ele, para tomar uma decisão, para prosseguir. Agora, quem segue caminhos enganosos, quem quer seguir os próprios caminhos e fazer as coisas erradas, obviamente vai desprezar a consideração do que Deus pensa, porque sabe que Deus sempre vai indicar o caminho correto, um caminho que, para quem faz a coisa errada, é muito difícil de seguir. O versículo 26 fala que aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Por que quem tem Deus acima de tudo tem uma fortaleza segura? Fortaleza fala a respeito de um edifício construído que tem várias defesas. A sua porta é robusta, as suas janelas são cheias de grades e proteção de segurança. Fala a respeito daquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela vai ser como uma fortaleza. Ela não vai cair. Quando ela construir a sua empresa, quando ela organizar a sua família, quando ela cuidar do seu casamento, ela sempre vai fechar todas as portas que possam causar alguma destruição naquilo que é dela. No seu casamento, no treinamento com os seus filhos, a pessoa vai educar os filhos para que eles saibam responder às situações da vida de uma maneira que os filhos estejam protegidos do mal.
A pessoa que teme ao Senhor, ela sabe que precisa cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Ela vai buscar participar das reuniões, dos cultos, das reuniões da igreja, para que ela tenha conhecimento na palavra e esteja alimentada espiritualmente. Ela vai se preocupar com a sua alma, de guardar o amor, perdoar, ter misericórdia, manifestar bondade pelo próximo e responder com violência não para todos os convites para praticar o mal. Eu digo com violência porque o mal todos os dias bate à porta querendo arrancar com força aqueles que são de Deus para praticarem as coisas erradas. Mas aqueles que amam a Deus, eles respondem veementemente, com toda a força, com toda a determinação, não a todas as propostas que levam para o pecado, que levam para a desgraça. São como uma fortaleza segura. E aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura que serve como um refúgio para os seus filhos. Então, os filhos de Deus, eles podem descansar nessa fortaleza. Eles ficam em paz, porque eles, nesse lugar, aqueles que são filhos de pais, que temem ao Senhor, eles podem ter refúgio, podem receber oração, podem receber um abraço sincero, podem receber palavras que dão conforto diante de todas as situações ruins que acontecem pelo mundo. Versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quando você tem Deus acima de tudo, você recebe, você está ligado na fonte. Quem é a fonte? A fonte é Deus. Deus é a fonte de tudo. Ele criou os céus e a terra. Ele é a fonte da vida. Quando você tem Ele em altíssima consideração, você está diretamente conectado com Ele. Está conectado na fonte da vida. Então, quando você tem Deus em alta consideração, você tem a fonte da vida. E quando você está ligado na fonte da vida, você fica afastado das armadilhas da vida. Ao lado, nós temos os versículos que falam sobre o temor ao Senhor. Provérbios 1:7 e Provérbios 9, versículo 10, falam que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O capítulo 9, versículo 10, fala que o conhecimento do santo é o temor ao Senhor e o conhecimento do santo é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 2, nos versículos 1 a 5, fala como alcançar o temor ao Senhor. Fala que se você tornar os teus ouvidos atentos à sabedoria e inclinar o teu coração para aprender a sabedoria, se você abrir a sua boca e gritar em alta voz, pedindo por sabedoria, e se você buscar a sabedoria como quem busca tesouros escondidos, ou seja, como quem está buscando algo valioso, então você entenderá o que é o temor ao Senhor. Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, também nos fala a respeito do temor ao Senhor, dizendo o que é o temor ao Senhor. Dizendo que o temor ao Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Então, o capítulo 8, ele apresenta alguns exemplos do que é temer ao Senhor. É você fugir dessas coisas que o capítulo 8, verso 13 fala. Aborrecer o mal. Aborrecer o mal, aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E esse texto que nós lemos, de Provérbios, capítulo 14, versículo 2, e o 26 e o 27, que nós acabamos de ler. Então, nós vemos que Provérbios, em vários capítulos, nos fala a respeito do temor ao Senhor. Para quem quer entender mais o que é o temor ao Senhor, nessa série que nós estamos gravando, os recortes do capítulo 2, o tema principal do capítulo 2 é o temor ao Senhor.
Então, se você não assistiu os recortes em Provérbios, no capítulo 2, fica o convite para que você assista, porque nesse recorte do capítulo 2, nós falamos com detalhes sobre o temor ao Senhor. Fizemos uma explanação maior sobre o que é o temor ao Senhor. Depois, o terceiro recorte de Provérbios 14 fala a respeito da boca. Nós temos visto, quem tem acompanhado essa série, que nos últimos capítulos sempre existem versículos falando a respeito da nossa boca, falando do que nós falamos, falando que nós temos que cuidar com o que nós falamos. E aqui no capítulo 14 tem um versículo para falar sobre isso, que é o versículo 3, que diz: A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. O insensato, que é o tolo, que é aquele que não sabe o que fala, ele, quando abre a boca e começa a falar, as pessoas logo veem que o que ele está falando é bobagem e logo ele recebe a correção. Logo as pessoas dizem: o que você está falando é uma bobagem. O que você está falando não é verdade. O que você está falando não tem sentido. Então, veja que o insensato, ele só traz a vara para suas costas. Quem é o insensato? O que fala mal a respeito do próximo, o que fala mal a respeito de si próprio, aquela pessoa que diz assim: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu sou filho de pais pobres, então eu nunca vou conseguir resolver, nunca vou conseguir prosperar. Se você fala alguma dessas frases, você está sendo insensato. Quando você tem confiança em Deus, Deus abre a porta e coloca você onde Ele quiser, desde que você faça tudo o que você deve fazer. Quando você murmura e reclama, você está dizendo assim: eu não tenho força para fazer isso. Porque se você disser: o Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza, veja o que diz o versículo 26 acima. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Se você teme ao Senhor, você vai ter a sua confiança em Deus. E Ele vai fazer com que você consiga realizar obras impressionantes. Mas os lábios dos sábios os protegem. O lábio do sábio, o sábio vai dizer: eu estou com a minha confiança em Deus, então o Senhor me prosperará. Eu vou fazer todo o meu esforço no meu estudo, então eu vou vencer. Tem uma frase que, se não me engano, foi o Bill Gates que falou, que nascer pobre não é uma opção, mas permanecer pobre é uma opção. Ou seja, se você nasceu de uma família pobre, isso não dependeu de você. Mas quando você se mantém pobre, isso é algo que depende exclusivamente de você. Porque se você arregaçar as mangas e tomar as decisões certas, e estudar, acordar cedo, se dedicar a uma atividade que você possa servir as outras pessoas e você aumentar o seu conhecimento todo dia 1%, você consegue prosperar e você consegue enriquecer. Ao lado, nós temos Provérbios capítulo 13, versículos 2 e 3 e Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21, que nos falam que do fruto da boca cada um comerá o bem. Você vai comer aquilo que a sua boca fala. Se você abrir a sua boca para falar coisas boas, você vai receber o bem. E o capítulo 13, no versículo 3, ele fala assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ou, em outras palavras, aquele que abre demais a boca, que fica falando demais, acaba atraindo o mal para si. É mais importante você fazer do que você viver falando. Quem está preocupado em prosperar está preocupado em fazer. Em Provérbios 18, no versículo 21, né, o 20 fala que do fruto da boca cada um comerá o bem.
cada um comerá o bem. Ou seja, aquilo que você fala é o que decide, é o que determina se você vai colher o bem ou o mal. E o versículo 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, quem ama o que está falando vai colher o bem. O quarto recorte fala sobre os ônus e os bônus da vida. O versículo 4 fala: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Tem uma outra versão que diz assim: onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas da força do boi vem a grande colheita. O que o versículo 4 fala é sobre os ônus e os bônus. Quando você tem os bois, eles vão sujar o celeiro. O celeiro fica vazio, o celeiro fica limpo, só que você também não recebe nada como consequência. Agora, quando você tem o boi, ele vai sujar aquele lugar. Você vai ter que fazer a limpeza daquele ambiente. Você vai ter que cuidar com veterinários desse boi. Mas, por outro lado, com a força dele, você vai ter uma grande colheita. O versículo 4 nos fala que na vida é assim. Se você quer vencer e ter uma grande colheita, ou seja, ter um grande resultado, como, por exemplo, ter uma graduação em medicina, em advocacia, ou tornar-se um pastor, ou realizar o sonho de ter a sua empresa, ou influenciar muitas pessoas, tudo isso vai demandar muito estudo, muita dedicação, muito empenho. Você vai ter que gastar horas da sua vida para que você consiga isso. A grande colheita vem com o seu esforço, com a sua dedicação. Agora, se você cruzar os braços e ficar o tempo todo descansando, você não vai ter esse incômodo. Só que você também não vai ter a grande colheita. Tudo na vida tem o seu ônus e o seu bônus. Vale a pena você assumir os ônus para que você alcance os resultados favoráveis, porque os resultados favoráveis te dão liberdade para que você tome decisões sobre onde você vai, o que você come, com quem você sai, onde você mora, do que você ficar de braços cruzados, ganhando o descanso, mas você tem que o tempo todo estar preocupado com relação a se você tem ou não condição de fazer uma viagem, de participar de um evento, de estar em um lugar, porque você está o tempo todo de mãos vazias, sem resultado. O quinto recorte fala sobre a testemunha falsa. Fala ali no versículo 5: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O que esse versículo está dizendo é que quando você conhece uma pessoa sincera, quando você vê que uma pessoa fala a verdade uma vez, duas vezes, três vezes, ela não vai enganar você. Agora, se você encontra uma pessoa que fala uma coisa falsa um dia, tenha certeza que ela é uma pessoa que é mentirosa. Ela transborda, ou seja, ela fala o tempo todo a respeito de mentiras. Provérbios capítulo 6, ali no versículo 19, fala a respeito da testemunha falsa. Fala que a testemunha falsa, ela vive em mentiras. O que esse versículo ensina é que se você conhece uma pessoa que costuma falar a verdade, ela sempre vai falar a verdade. Agora, a pessoa que falou uma mentira uma vez para você, você já sabe que não pode confiar nela. Então você pode testar uma pessoa, verificar assim, submeter a pessoa a ver um fato e ver como ela se comporta, conversar com ela e ver se ela mente, se ela engana as outras pessoas. Se você tem um amigo ou uma amiga e você vê que você viu, presenciou algum fato, e essa pessoa depois
vocês foram abordados por uma outra pessoa e ela começa a falar mentiras para essa pessoa, você não precisa falar mais nada. Você já pode saber, essa pessoa ela é falsa. É uma pessoa que tende a proferir mentiras. Você não pode confiar nessa pessoa. O sexto recorte é, em outras palavras, preste atenção no que a pessoa faz. Prestando atenção naquilo que ela faz, você pode conhecer a respeito do caráter dela. A pessoa que é sincera sempre vai ser sincera. A pessoa que é mentirosa, que é falsa, que é enganadora, ela carrega isso com ela. O sexto recorte fala sobre sabedoria e justiça. São vários versículos que falam sobre a importância de você ter sabedoria e de você praticar a justiça. Justiça, nós já falamos, é você ser justo. Ser justo significa você ajustar todo o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações aos mandamentos do Senhor. Ser justo significa viver exatamente colado, ajustado com a palavra de Deus em tudo aquilo que você fala, em tudo que você faz, da forma como você vê as coisas, da forma como você se comporta. O versículo 6 nos fala: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Por que o zombador busca sabedoria e não encontra nada? Ele quer fazer a coisa errada, o zombador. Então, quando ele tenta encontrar a resposta certa para resolver um problema, ele não consegue nem enxergar que o caminho certo é fazer isso, porque para ele é difícil de encontrar a saída. Para que você tenha sabedoria, você precisa meditar na palavra de Deus. O zombador não medita na palavra de Deus. Ele só se preocupa em satisfazer a sua vontade naquele momento. Então, na hora que ele tiver que tomar uma decisão, ele não tem sabedoria para escapar. Na hora que o zombador se depara com a mulher alvoroçadora e espalhafatosa, ele cai. Porque naquele momento a mulher vai despertar nele o desejo e ele vai dizer: o que é sábio agora é sair com ela. Ela está me dando atenção. Agora, aquele que é sábio, ele vê além, dizendo: e depois que eu sair com essa mulher? Como é que eu vou estar no meu relacionamento com Deus? Como é que vai estar a minha consciência em relação à minha família, em relação à minha condição? Será que eu não posso contrair uma doença, uma DST? Tem algumas pessoas que saíram para praticar o adultério e voltaram com HIV. E depois que descobriram a doença, ficaram surpresos, dizendo: eu não esperava que aquela pessoa tão bonita pudesse ter essa doença. Porque você olha a aparência muitas vezes e parece uma coisa, mas você não sabe o que tem por trás daquilo. Então o zombador, ele busca a sabedoria e não encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar entre o que é certo e o que é errado. Aquele que já tem o conhecimento, na hora ele pensa: eu não vou trair a minha esposa, eu não vou destruir o meu relacionamento, eu não vou corromper o meu corpo e me tornar fraco. Aquele que cai no adultério uma vez se torna fraco e depois cai no vício e no hábito de trair. Depois vem uma segunda vez: era outra mulher que estava me chamando a atenção. Depois era outra que me chamou a atenção por causa da roupa, a outra me chamou a atenção porque falou uma certa frase para mim, a outra me chamou a atenção porque era muito isso, e sempre vai ter uma justificativa, e a pessoa não consegue mais se livrar daquele vício e acaba destruindo a sua própria vida. Assim como aquele que cai numa droga, que aceita usar a droga uma vez e depois, quando vê, já está viciado na bebida, no cigarro, já está viciado em ficar participando de jogos de azar, fica viciado em ficar sempre nos bares com os amigos porque pegou o gosto pela coisa errada. Mas aquele que tem conhecimento, facilmente ele fala: isso aqui vai fazer mal para mim e eu não vou
participar disso. Versículo 8: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. A prudência, nós já falamos aqui em vários vídeos, é a capacidade de decidir, de tomar a melhor decisão quando existem duas ou mais soluções possíveis. O exemplo que eu sempre apresento é daquele que está dirigindo e o sinal fica amarelo. O sinal amarelo significa atenção, você pode passar ou você precisa parar. Tudo vai depender de onde você está em relação ao sinal amarelo. Se você estiver perto, você pode passar. Se você estiver mais longe, não dá tempo de você passar. Então, o ideal é você frear. Só a pessoa que está ali no volante é que sabe qual é a melhor decisão a ser tomada. Existem duas opções, avançar ou parar. Mas cada um, de acordo com a situação naquele momento, é que decide se prossegue ou se para. Assim também, na vida, existem muitas situações em que existem duas ou mais opções naquele momento e, às vezes, naquele momento, o melhor é comprar algo usado, porque às vezes o orçamento recomenda que, naquele momento, a situação recomenda que você compre algo usado. Em outro momento, você tem condições de comprar aquilo que é novo. Em outro momento, é mais prudente você não comprar ainda, esperar um tempo para depois comprar. Então, a sabedoria do homem que é prudente, do homem que consegue tomar a decisão, a melhor decisão para cada momento da sua vida, é discernir o seu caminho. O homem que é prudente, ele vive discernindo, escolhendo o que é correto e o que é errado no seu caminho em cada momento que ele vai vivendo. E ele vai tomando a decisão correta, por quê? Porque ele vive o tempo todo prestando atenção, discernindo o seu caminho. Mas a insensatez, que é falta de ser sensato, falta de ter bom senso, a insensatez dos tolos é enganosa. O insensato, ele não pensa para tomar as suas decisões. Ele toma as suas decisões pelas suas emoções. Então, se ele olhou e gostou, ele fala: eu quero esse telefone agora, eu vou comprar e pronto. Não presta atenção se vai ficar em uma situação financeira de dívida. Ah, eu quero comprar aquele carro agora. E muitas vezes compra e depois fica com aquele carro por 2 ou 3 meses para depois ser tomado pelo banco. Veja que o homem prudente, ele faz o discernimento do seu caminho. Versículo 9: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Aqui fala o insensato que não tem bom senso, ele tira sarro, ele zomba da ideia de reparar o pecado cometido. Ele pensa: eu pedir desculpas? Eu nunca vou pedir desculpas. Eu é aquela pessoa que adultera e depois, quando a esposa ou o esposo estão dizendo: você se arrepende? A pessoa fala assim: eu faço o que eu quiser. E existem essas pessoas que não dão importância nenhuma para o compromisso que assumiram. E, lamentavelmente, existem algumas pessoas que não prestam atenção quando estão numa fase de namoro e acabam se casando com essa pessoa. E, de repente, se surpreendem dizendo: eu não esperava que ele fosse fazer isso, eu não esperava que ela fosse fazer isso. Foi porque não houve atenção aos sinais na fase do namoro. Se você prestar bem atenção, se uma pessoa é insensata e zomba de coisas importantes na fase do namoro, tenha certeza que na hora do casamento essa pessoa vai agir assim. Tem pessoas que acreditam: mas durante a fase do namoro não fez nada de errado, então eu vou mudar essa pessoa. Ninguém muda ninguém. As pessoas que se casam com pessoas que já fazem coisas erradas no namoro ou que falam: eu fazia isso antes, agora eu tô com você, eu não vou fazer. Ele pode não fazer, ela pode não fazer durante 1 ano, 2 anos, mas logo ela vai voltar a fazer o que fazia. Um homem cristão se casou com uma mulher que costumava sair com vários homens. Essa mulher entrou na igreja,
essa mulher namorou com ele 1 ano. Durante esse ano, ela não fez nada errado, então ele se casou com ela. Se casou com ela, ficou casado com ela durante um período de 6 meses. Depois de 6 meses, ela chamou esse homem e disse: Você não quer colocar outras pessoas no relacionamento? Ele disse: Como assim? Eu sou cristão, te conheci na igreja. Mas ela disse: Você já sabia que eu tinha esse hábito de sair com outras pessoas. Eu estou entediada de ficar apenas com uma pessoa. Então veja que esse homem foi colocado na parede, ele teve que tomar uma decisão e a decisão que ele teve que tomar foi o divórcio, porque ela disse que ela colocaria uma outra pessoa que estava chamando a atenção dela no relacionamento. Então ele não teve opção, mas se ele tivesse prestado atenção que ela já tinha dito sobre o passado dela, que ela saía com várias pessoas, ele poderia ter escapado dessa situação. É possível que uma pessoa que tenha um passado em que saiu com várias pessoas mude? Sim, isso é possível. O poder do Espírito Santo pode transformar a pessoa. Mas se você decidir se envolver com uma pessoa assim, tenha certeza que essa pessoa tenha passado por um processo de dor muito profunda. Só pessoas que passam por um processo de muita dor e de muita dificuldade é que realmente se arrependem e entendem que aquele caminho não é o caminho bom. Quando a pessoa apenas saía com várias pessoas e depois ela vem e fala: é legal estar na igreja por um tempo. Ela vai ficar ali na igreja, ela não passou por nenhum processo de dor intensa para ser transformada pelo mover de Deus. Ela logo vai voltar e ressuscitar aquilo que está no passado. Versículo 11 fala assim: A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. A casa dos ímpios será destruída porque os ímpios fazem coisas erradas. Agora, aquele que teme ao Senhor, ele tem a sua casa como fortaleza. Então a tenda dos justos, a casa dos justos florescerá, prosperará, porque os justos ajustam as suas palavras, as suas atitudes, os seus comportamentos à vontade de Deus, e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, vale a pena respeitar a vontade de Deus e adaptar toda a sua vida, ajustar toda a sua vida ao reino de Deus. Versículo 15: O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Como nós lemos ali no versículo 8, que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Ele está o tempo todo meditando naquilo que ele faz. Então, o inexperiente, ele não presta atenção. Ele acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, ele vê bem onde pisa. É isso que dá livramento do mal. Versículo 16: O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O versículo 16 fala a respeito da cautela na tomada de decisões. Todo aquele que é cauteloso evita o mal, mas aquele que se deixa impelir pelas suas emoções, que age pelo ímpeto, é irresponsável. Versículo 17: Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Então, quem vive irritado com a vida, quem vive sem paciência, quem se irrita facilmente, acaba falando o que não deve, entrando em conflitos, em brigas desnecessárias, que é uma tolice, acaba fazendo gastos com coisas que não são necessárias, que é outra tolice. Enfim, aquele que é irritadiço, que é impaciente, não quer aguardar o tempo certo de comprar as coisas, acaba fazendo tolices. Mas o homem que é cheio de astúcias, aquele que vive cheio de intenções de enganar o próximo, é odiado. Quem engana o próximo vive sendo astuto, né? A palavra astuto fala a respeito do comportamento de um gato, né? O que é o gato? Ele vive criando as suas estratégias para conseguir aquilo que ele deseja.
enganando muitas vezes o dono, se fazendo daquilo que não é. O homem que faz isso, age dessa forma, é odiado, porque quando se descobre que os seus comportamentos, aquilo que a pessoa disse, na verdade tinha uma segunda intenção para conseguir o que ela queria, ela acaba sendo odiada, porque o astuto não é sincero, ele é falso. Verso 18: os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então, o inexperiente, o que ele vai receber como herança? Como ele não presta atenção em nada na vida, a herança dele é ser uma pessoa que não tem bom senso. Agora, o prudente, ele recebe uma herança, mas a herança vem daquilo que ele coleciona. Ele coleciona conhecimento. E o conhecimento serve como uma coroa para ele. Versículo 19: os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os maus se inclinam diante dos homens de bem. Aqueles que fazem a coisa errada, com certeza vão tropeçar diante de quem faz a coisa certa. Quando o versículo, na parte B, fala os ímpios vão tropeçar, vão se inclinar às portas da justiça, aqueles que fazem as coisas certas são como portas. Nós, como pessoas, somos portas. Se eu conheço o dono de uma empresa e sei que ele tem 4, 5 vagas de atendimento na empresa dele, eu sirvo como uma porta para uma pessoa, um amigo que está desempregado. Eu posso ser uma pessoa que abre essa porta. A pessoa me procura e fala: eu preciso de um emprego. Eu falo: olha, eu conheço meu amigo, tem 4 vagas lá. Nós somos portas. Quando o versículo 19 fala assim: os ímpios se inclinarão às portas da justiça, está dizendo que o ímpio, que é o que faz coisa errada, ele vai tropeçar quando ele se deparar com as pessoas que fazem as coisas certas. E eu, como uma pessoa que estou fazendo a coisa certa, por exemplo, vendo um ímpio, eu não daria, e nem falaria que eu tenho um amigo que tem 4 vagas de emprego abertas para ele. Porque vendo que ele é uma pessoa que vai prejudicar o meu amigo, que é o dono da empresa, que tem as 4 vagas abertas, eu não vou dizer nada para esse ímpio. Então, o ímpio, quando ele quiser bater na porta, quando ele quiser conversar com as pessoas que fazem a coisa correta e quiserem levar alguma vantagem, as pessoas que fazem as coisas certas, eles vão negar essas oportunidades. Então, os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios vão se inclinar às portas da justiça. Eles não prosperarão. Versículo 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento quando ele fica em silêncio, quando as pessoas o provocam. A pessoa xinga, a pessoa fala mal, a pessoa berra, a pessoa grita, a pessoa dá escândalo, mas a pessoa que é paciente olha e fala: isso não é comigo. A pessoa está querendo me tirar do sério, mas eu não vou sair do sério, porque se essa pessoa está inquieta, se ela está incomodada, se ela não tem controle emocional, isso é um problema dela. Eu tenho paciência, eu mantenho a minha inteligência emocional. Ninguém me abala e ninguém me afeta. As pessoas vão olhar para a pessoa e vão dizer: você foi xingado, foi humilhado, mas como que você manteve a sua calma? E a pessoa vai dizer: é simples, eu não tenho nada a ver com o que ela pensa a meu respeito. Eu sei que eu faço a coisa certa, eu sei que eu estou fazendo a coisa que é certa, eu estou tranquilo com a minha consciência. Então, o homem paciente, ele dá prova de grande entendimento. O homem paciente dá prova de grande entendimento em brigas de trânsito. Ele simplesmente ignora e prossegue o seu caminho. Mas o precipitado revela insensatez. Aquele que age com pressa, recebeu o xingamento, já tem que responder agora. É para agora que eu tenho que responder, que eu não levo desaforo para casa, que eu tenho que falar. Revela insensatez.
32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Versículo 32 fala: quando chega a calamidade, os ímpios logo caem, mas os justos, mesmo na hora da morte, eles conseguem ficar em paz. Por que que o versículo 32 fala isso? Se uma pessoa está com Cristo, ela sabe que quer ela morra, quer ela permaneça viva, ela sabe para onde ela vai. Então, no momento da calamidade, que é aquele momento em que chega a hora da morte, mesmo que chegue diante da morte, o ímpio, ele é derrubado porque ele cai por não ter relacionamento com Deus, ele não vai estar com Deus no céu. É assim que é. Alguém vai dizer, mas será que existe céu e inferno? Jesus disse que existe céu e que existe inferno. E Jesus disse que o inferno é reservado para aqueles que não o aceitam e que não querem viver uma vida com ele. Então, e que, porém, aqueles que aceitam a ele não precisam ficar preocupados. Ele disse em João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede no meu Pai. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar o lugar, e se eu for, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, disse: não se preocupem, porque vocês estão comigo. Então o justo, até na hora da morte, mesmo quando ele estiver num câncer terminal, mesmo quando ele estiver no final da vida, sabendo pela notícia dos médicos, você vai morrer, ele encontra refúgio, ele tem paz, ele sabe, é o meu tempo, Deus está me chamando, eu não tenho com o que me preocupar. E eu sei que o Senhor cuidará da minha família. Ele estará com eles, dando a proteção, e eu tenho certeza que ele vai cumprir a promessa que ele fez na palavra dele, de que se eu creio nele, ele vai salvar a minha vida e de todos os meus familiares. Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu serei salvo, e a minha casa também será. 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Veja que o versículo 33 fala que a sabedoria repousa, ou seja, ela fica no coração de quem tem discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar o que é correto e o que é errado. Quem tem a sabedoria fica com aquelas pessoas que sabem fazer a diferença e que seguem, e porque têm o conhecimento e fazem a coisa certa. E até entre os tolos ela se deixa conhecer. Esse versículo nos fala que o tolo nunca pode dizer que não teve a chance de saber o que era o correto. Porque a sabedoria, lá em Provérbios 9, nós lemos na primeira parte que a sabedoria clama em alta voz nos altos montes. Lá no capítulo 8, fala que a sabedoria chama nas praças, nas ruas, em todos os lugares. A sabedoria grita, a sabedoria chama atenção. Por todos os lugares você vê pessoas pregando o reino de Deus. Por todos os lugares você vê canais de YouTube que apresentam estudos a respeito dos mais variados temas. A pessoa que toma a decisão errada, que não sabe cuidar da sua alimentação, que não pratica atividade física, que não cuida da sua vida, do seu relacionamento, dos seus filhos, é alguém que realmente não quis buscar conhecimento. O conhecimento, a sabedoria está disponível. Em todos os lugares bate a porta. Só não aprende quem não quer. Versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Veja que estamos aqui em maio de 2024. Há poucos dias atrás houve um show da Madonna no Brasil. Um show escandaloso que foi exibido pela Rede Globo, que não deu a cobertura de um problema que todos que estão acompanhando sabem que o Rio Grande do Sul está
mergulhado em enchente, e eles estavam ali dando notícias falsas, dizendo que a fiscalização não estava exigindo notas fiscais de doações. Veja que numa crise dessa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a fiscalização exigir nota fiscal de produtos que foram doados é algo absurdo. Um caminhão que recebe doações não vai exigir, me tragam também as notas fiscais de coisas que foram doadas. Imagine que cobertores, roupas, muitas vezes que estão em bom estado, mas que não são novas, ainda vão ter a nota fiscal para serem carregados no caminhão. E eles estavam ali exigindo, e a Rede Globo estava dizendo que era mentira, que eles estavam fazendo essas exigências, sendo que outras redes, como o SBT e a Rede Record, estavam mostrando na reportagem ao vivo, na reportagem gravada ali, os fiscais dizendo: cadê a nota fiscal? Então nós vemos ali que a justiça engrandece a nação. Fala assim: o que é a justiça? É ficar ajustado à vontade de Deus. Ao invés de exibir o show escandaloso que desobedece à vontade de Deus, que traz o pecado para dentro das casas das pessoas, como a Rede Globo estava mostrando aquele show, ao invés de se preocupar em apresentar as notícias verdadeiras a respeito do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso traz uma vergonha para o país. Isso mostra o pecado, e o pecado é uma vergonha para qualquer povo. É uma vergonha que, no momento em que um Estado está passando por dificuldades terríveis, eles estejam preocupados em exibir um show que traz vergonha para a família e para os valores da família. Agora, a justiça, a adequação daquilo que a nação está fazendo à vontade de Deus, engrandece a nação. O que engrandeceria a nação nessa situação seria: vamos criar mais campanhas para ajudar o Estado que está precisando de ajuda nesse momento. Mas a Rede Globo estava preocupada em exibir o show para mostrar o pecado, para arruinar as famílias que estavam com acesso àquele conteúdo. Versículo 35. Por quê? Alguém pode dizer assim: assiste quem quer, mas existem pessoas que são inexperientes, que ainda estão buscando sabedoria e conhecimento e que não entendem a diferença entre o certo e o errado. E quando você expõe e mostra o que é o pecado, você está ensinando, você está doutrinando, você está lançando aquela palavra do pecado para que as pessoas aprendam a viver no pecado, fazendo coisas erradas que contrariam a palavra de Deus. É nisso que está o pecado. Versículo 35. O servo sábio agrada o rei. Em outras palavras, ainda voltando nessa questão do show da Madonna e da questão do Rio Grande do Sul, você espalha o pecado, você alastra a iniquidade, você amplia a ruína e a destruição do seu povo, porque você aumenta o número de pessoas que ficam mergulhadas na prostituição, na sensualidade. E quando você faz as pessoas ficarem mergulhadas na sensualidade, na sexualidade, você tira delas a força para o trabalho, para usarem a força e a sua energia para a produtividade, para aumentar as empresas, para aumentar os negócios. Perceba que programas como que ensinam a ser empreendedor, que ensinam essas coisas, são exibidos sempre 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e durante o horário principal em que as pessoas poderiam aprender sobre esse conteúdo para poder trazer alavancagem para a nação, estão sendo exibidas
sempre cenas, filmes, vídeos, músicas que falam a respeito de sensualidade, sexualidade, violência, agressão, e isso vai se multiplicando entre o povo. Por isso a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Versículo 35, o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O servo sábio é aquele que faz a coisa certa, ele agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Quem faz as coisas erradas vai receber a ira do rei. Eu vou gravar esse vídeo em duas partes, porque até aqui deu 1 hora. Então, eu vou gravar a parte 2 para tratar dos outros recortes. Deus abençoe você que assistiu até aqui. Essa é a parte 1 de Provérbios, capítulo 14. Na sequência, eu gravo o segundo vídeo. Deus abençoe a todos.